Saudações, amigos do Grande Prêmio, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 162 do Paddockcast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Eu sou Gabriel Curti, estou no comando da nossa atração com as presenças de Ana Paula Cerveira e André Neto, na produção Pedro Prado, o aniversariante no dia da nossa gravação, segue no comando com a gente. Espero que todos vocês aí do outro lado estejam muito bem. Antes de tudo, mantendo a nossa tradição, aquele abraço para os amigos da Central 3, os maiores especialistas do país nos podcasts. Então vocês tratem de ouvir todos os podcasts da Central 3, tem samba, política, futebol, história, enfim, estão nos melhores agregadores de áudio do mercado. Escutem! Olha só, hoje vamos esquentar os motores para a volta da Fórmula 1. Depois de 4 semanas de férias, é hora da categoria voltar com o GP da Bélgica, aquele mesmo que não aconteceu ano passado por causa da chuva, e que pode estar dando adeus ao calendário agora, inclusive. Vamos falar da Bélgica em si, projetar a corrida, também da expectativa de que a gente possa estar vendo a despedida, enfim, tudo sobre essa prova, mas mais do que isso, nosso foco aqui é tentar posicionar equipes e pilotos para a reta final da temporada 2022, avaliar quem está bem, quem está mal, como tem funcionado o novo regulamento, enfim, tem de tudo nessa edição do Paddockcast e não podemos perder mais tempo. Bora começar então. Ana, vou começar com você, como você está, como foi de férias, e já chegue respondendo a primeira pergunta. O que você espera do GP da Bélgica, Ana? Oi, Gá, André, Pepra e aniversariante na produção, todo mundo que está nos ouvindo também. Fui muito bem de férias, obrigada, Gá, deu para descansar e aproveitar bastante. Mas falando da volta da Fórmula 1, eu espero que o GP da Bélgica em 2022 primeiro aconteça, porque foi muito triste o que aconteceu em 2021, aquela tensão de vai ter corrida, não vai ter corrida, que vai acontecer 5 horas de GP sem carros na pista, depois aquelas 2 voltas ali. Então, primeiro de tudo, eu espero que tenha GP da Bélgica, até a gente vai falar no programa, porque tem chances de chuva, mas realmente espero que aconteça. E o GP da Bélgica, né, a pista de Spa é uma das minhas pistas favoritas da Fórmula 1, é muito triste que tenha essa chance muito grande, essa possibilidade muito grande de sair da Fórmula 1, porque eu acho uma pista muito desafiadora, é uma pista muito rápida, é uma pista em que os carros têm que se colocar à prova mesmo, e eu acho que é uma pista que vai ser muito interessante para a gente saber como tudo vai rolar justamente pela mudança do regulamento, nessas mudanças que nós teremos em relação à flexão do assoalho, também ao porpoise. Então, acho que essa é a grande expectativa do GP da Bélgica, como os carros vão lidar com essas mudanças, quem pode ser ali ter um contrapé ali com essas mudanças, quem pode talvez se dar bem com essas mudanças, porque teoricamente todo mundo vai ter que mexer no projeto do carro, afinal todo mundo estava acima desse limite, né, dessa métrica imposta pela FIA agora a partir do GP da Bélgica, então acho que essa é a grande expectativa. E claro, tem a chance de chuva, como eu disse, é bem legal a chuva, mas espero que realmente a gente tenha um GP da Bélgica para discutir aqui depois. Pois é, eu até falei no Paddock GP de segunda-feira que eu torço para chuva em todas as corridas, menos na Bélgica, porque isso me criou um trauma que vai ser difícil de ser curado. André, como o senhor está? Você que é o único representante aqui do programa na semifinal da Copa do Brasil, parabéns ao senhor. Talvez na quinta-feira, quando o programa for ao ar, talvez já não seja mais, mas enfim. Suas expectativas para o GP da Bélgica? Fala, Gato, tudo bem com você? Fala, Ana, Prado, mais uma vez, feliz aniversário. Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. A minha expectativa também vai na mesma linha da Ana, né? Que a gente tenha mais de 3 voltas ao longo do GP da Bélgica. Acho que é uma pista que, de fato, tem esse triste problema aí da gente poder perder o circuito de Spa-Francorchamps aí para a sequência das próximas temporadas da Fórmula 1, mas é uma pista histórica, uma pista que tem muita tradição, que já gerou muitas boas corridas marcantes para a gente aí na Fórmula 1. E para esse ano, de fato, a gente ficou muito marcado por tudo que aconteceu no ano passado, por toda a interrupção da chuva. A gente teve uma classificação que foi muito legal, inclusive naquele ano. O George Russell ia largar lá na frente, ia largar na frente do Hamilton, só atrás do Verstappen. Então tinha uma expectativa muito grande para aquela corrida na chuva, com o Russell na frente, quem sabe até uma vitória dele com a Williams, que ia ser um negócio completamente incrível, e a gente ficou sem nada, né? A gente ficou com 3 voltas com safety car ali, que foram, de fato, lamentáveis. Então, a expectativa é, de fato, que a corrida aconteça. Acho que seria muito melancólico a gente ter um último GP da Bélgica do mesmo jeito que foi no ano passado. Espero muito que isso não aconteça.
E em relação ao GP da Bélgica com os carros novos, né, com esse novo regulamento, eu acho que a gente pode ter uma corrida muito boa. Acho que o GP da Bélgica tem entregado corridas mornas, corridas que a gente lembra por algumas coisas, mas que não são aquelas corridas que vão ficar marcadas para sempre, que a gente vai lembrar de uma temporada da Fórmula 1 e vai falar, putz, essa temporada teve um GP da Bélgica que foi incrível. Não, a gente não teve essas corridas. E com os carros novos, eu acho que a gente pode ter uma corrida melhor. Acho que esses carros com regulamento novo, eles têm se adaptado melhor para esses circuitos mais tradicionais. O GP da Bélgica tem um setor ali no meio, que é um setor de muitas curvas encadeadas, curvas de alta, e acho que esses carros com esse novo padrão aerodinâmico, né, com efeito solo, acho que eles vão conseguir seguir melhor uns aos outros ali nessa parte do meio aí do circuito, e acho que isso pode gerar uma corrida muito mais interessante. Claro, tem que ver como que tudo isso vai se relacionar com chuva, com as condições de pista e tal, mas eu acho que a expectativa é de, mais ou menos no que aconteceu com Silverstone, com Hungaroring, que a gente teve corridas melhores, que a gente viu os carros andando de fato mais coladinhos ali um atrás do outro. Eu acho que isso pode acontecer aí agora na Bélgica, se as condições climáticas permitirem, se a gente tiver corrida e não uma lambança que nem foi no ano passado. Ana, você citou no seu comentário inicial sobre a nova diretiva, né, que vai entrar em ação, ao que tudo indica, na Bélgica. A gente já tem, a FIA tem ameaçado colocar essa diretiva em ação já desde ali antes do Canadá, mas ela foi sendo empurrada, e agora parece que vai, né? É uma diretiva que limita o porpoising, que é reduzir os kicks, até por uma questão de segurança, bem mais do que de performance. Você acha que isso pode mexer na ordem de força, na performance das equipes? E quais equipes você acha que podem ser mais afetadas por isso, hein? Então, eu acho que vai afetar sim na ordem, mas ainda é muito difícil de equilibrar, porque eu acho que por mais que o porpoise seja muito incidente, seja um problema muito sério na temporada, sobretudo com a Mercedes, a gente viu a Mercedes ter uma início de temporada muito difícil, principalmente por causa dos kicks. Eu acho que não são só os kicks também que vão definir se essa ordem de forças vai ser modificada ou não. Eu acho que o acerto do carro, o downforce, o arrasto, a velocidade de reta que a gente vê em 2022 sendo muito um fator determinante para talvez diferenciar, por exemplo, Red Bull e Ferrari. Então, eu acho que há outros fatores que juntos podem aí sim ter uma ordem de forças mais modificada, mais embaralhada. Mas eu acho que o porpoising, como a gente viu, é uma grande dor de cabeça das equipes, e eu acho que isso pode afetar sim, porque, a meu ver, vai afetar o projeto dos carros, né? E aí você perguntou das equipes. Talvez os carros que quicam mais sejam os carros que tenham mais dor de cabeça para entrar nessa métrica, e os carros que quicam menos, querendo ou não, vão ter que igualar ali, talvez não precisem mexer tanto, mas vão ter que, de certa forma, igualar para entrar também nessa métrica. Então é um limite que vai ser imposto para todo mundo. Mas eu vejo, por exemplo, a gente viu há algumas semanas um gráfico de quantos carros quicavam, e era todo mundo ali quicando, lógico, acima do esperado, mas tinha também a Mercedes quicando muito. Então a Mercedes, para entrar nessa métrica, né, nesse limite, eu acho que pode ter uma dor de cabeça a mais. Lógico que a Mercedes também melhorou bastante nas últimas corridas, eu acho que isso é muito importante também. Eles têm até uma dificuldade ainda de equilibrar o bouncing, que é a batida do carro, justamente pelo porpoising que eles estão melhorando, mas eu acho que pode ser uma dor de cabeça aí, e aí que eu vejo que pode ser um fator também determinante para ver se as coisas vão mudar a partir desse segundo semestre. Não tanto, eu acredito, mas acho que as coisas podem mudar um pouquinho. E aí vai depender, lógico, da confiabilidade, da velocidade de reta, de todos aqueles outros fatores que eu falei aqui. E aí, Dedé, expectativas para essa nova diretiva, o que pode alterar na ordem de forças? E é a Mercedes mesmo o foco das atenções? A gente viu a AlphaTauri também falando bastante disso, né? Porque ela era meio que a Mercedes da Fórmula 1B, o carro que mais quicava também. E aí? Eu acho que de fato são as duas equipes para a gente ficar mais de olho aí. Eu acho que não deve mudar muita coisa na ordem de forças do grid, não. Acho que são alterações pequenas. Acho que as próprias equipes já vinham falando também que o porpoising não era mais um grande problema, que já tinham entendido como controlar, como minimizar essa questão nos carros. A Mercedes, de fato, foi a equipe que mais sofreu. A gente tem aquela cena que já está até virando meio clássica, né, do Lewis Hamilton saindo com dor nas costas do GP do Azerbaijão. Mas eu acho que é um problema que já foi praticamente resolvido pela maioria das equipes. A gente tem que ver, de fato, o quanto que essa métrica vai implicar numa mudança nos carros, né? Até que ponto esse limite que a Fórmula 1 vai estabelecer vai ser acima ou abaixo
do que os carros já vinham quicando. Se for muito abaixo, aí sim, as equipes vão ter que fazer mudanças maiores, a gente pode ver, de fato, uma mudança aí na ordem de forças, a Mercedes talvez voltando a andar um pouquinho mais atrás, a Ferrari também tem sido um carro que quica bastante, mas eu acho que a questão agora, pelo menos nas corridas mais recentes, era que os carros quicavam ou chacoalhavam mais em pistas mais irregulares, justamente porque esses carros são mais rígidos, eles absorvem pior, né, o impacto em asfaltos mais irregulares, e a questão do porpoising parece, né, o fenômeno porpoising já parece que está mais controlado. Como são mudanças ali de medição no assoalho e da métrica só nesse momento, eu acho que a gente não vai ter um impacto muito grande na ordem de força aí do grid. Acho que para o ano que vem, aí mudando de fato a altura mínima do carro, mudando o desenho do difusor dos carros, aí eu acho que sim, a gente pode ter uma mudançazinha aí maior de ordem de força dos grids. Mas eu acho que nesse momento são alterações muito pequenas, muito pontuais. Acho que o porpoising já está mais controlado também entre as equipes e acho que o efeito vai ser pequeno. Se for grande, eu vou ficar bem surpreso. Ana, vamos falar um pouco então da expectativa de chuva, né? A gente já sabe que a Bélgica é meio perigosa nesse aspecto. Ano passado, o André lembrou bem, a classificação até foi divertida, mas teve seus momentos também um pouco de perigo ali, teve batida do Norris, teve aquela volta histórica do Russell, é verdade, que largaria na primeira fila. Primeira pergunta, a expectativa para Spa, né, que é tida como uma pista lendária e tal, ela aumenta depois de um ano de ausência? Mas a segunda parte a previsão do tempo aponta para 80% de chance de chuva. Tem risco da gente não ter corrida de novo, você acha? Então, Gá, eu acho que aumenta a expectativa, pelo menos a minha expectativa está muito alta, porque eu gosto muito da pista de Spa, é uma das minhas favoritas, o top 5 ali, talvez top 3, mas eu acho que a chance de chuva, numa pista em que tem suas questões, como você disse, a chuva em Spa, ela é muito perigosa, né? Então, a chuva que caiu no ano passado também foi muito tensa, assim, para todo mundo. Teve aquela batida do Norris na classificação, que inclusive tem aquela cena do Vettel parando para saber se ele estava ok e tudo mais, ao mesmo tempo que teve também o Russell dando uma volta incrível ali, largaria da segunda posição. Então, eu acho que a chuva preocupa muito justamente pelas circunstâncias de Spa. E é lógico, Spa ao longo dos anos foi mudando, foi modificando algumas curvas. Para essa temporada tem asfalto novo em algumas curvas, tem também áreas de escape maiores, mas a gente sabe que é uma pista de alta velocidade. Uma pista que tem retas longas, tem curvas de alta, freadas muito fortes. Então, acho que a chuva ela é uma preocupação para todo mundo nesse momento. A gente espera que seja uma chuva talvez um pouco mais amena, para que a gente tenha uma corrida, no mínimo, em condições seguras, mas eu acho que preocupa justamente pelo que a gente viu em 2021, né? Uma corrida que teve uma lambança também da FIA, vai ter ou não vai ter, mas que pela chuva que caiu, talvez pelas circunstâncias de Spa, tenha sido a decisão mais correta. Mas eu espero que a gente tenha um GP da Bélgica, eu gosto muito do GP da Bélgica. E aí, André, expectativa alta para essa volta de Spa, mas e se chover, o que acontece? Acho que tem muita coisa envolvida aí, né? Acho que tem a possibilidade justamente de ser a última corrida em Spa, tem essa questão da chuva, de tudo que aconteceu no ano passado, da expectativa que a gente criou para uma corrida que poderia ser muito interessante na chuva, que tinha um grid embaralhado ali para uma corrida que tinha um potencial muito grande naquele ano passado e que de fato a gente não teve. Acho que a expectativa é essa mesmo, de ter uma chuva mais leve, porque ano passado de fato foi uma chuva bem torrencial e aí é praticamente impossível correr. O acidente do Lando Norris, acho que vocês lembraram muito bem, né? Para mim esse acidente ficou marcado pela tomada de câmera da hora que acontece o acidente, porque mostra ele subindo ao Rouge e depois eles fazem um corte ali para o comecinho da reta, que era para pegar justamente ele saindo e ele simplesmente não sai, porque ele bateu. Sim. Então foi uma imagem que eu lembro de ficar bem aflito no momento ali, que o Norris simplesmente não saiu da curva. Então a expectativa é de fato que a chuva tenha uma intensidade mais branda, que a gente possa ver os carros na pista, porque a combinação do regulamento novo, com esse grid, com nova ordem de força, aí, com Ferrari brigando com Red Bull, a Mercedes chegando agora também, esses carros que podem se adaptar melhor para esse circuito com as curvas de alta, acho que a gente pode ter uma corrida muito, muito boa, mas aí as condições climáticas vão ter que permitir também, e a gente torce para São Pedro dar uma segurada aí, abrir menos a torneira dessa vez lá em Spa-Francorchamps.
Ana, a próxima pergunta você meio que respondeu na última. Você disse que gosta muito do GP da Bélgica, né? Que é uma das 5 ou 3 favoritas suas. E há uma chance bem real desse ser o último GP da Bélgica, né? Spa ainda está em negociações de renovação com a Fórmula 1, mas a chance maior é de que não fique do que fique no calendário do ano que vem. Me explica então, por que você acha que faria tanta falta assim? Eu acho que Spa tem a tradição, mas não a tradição igual todo mundo fala, Mônaco é muito tradicional. Eu acho que Spa, e aí talvez eu leve um hate por conta disso, eu acho que Spa justifica a tradição justamente por ser uma pista muito desafiadora, ser uma pista veloz, ser uma pista bem Fórmula 1. Por isso está no meu top 3 ou top 5, aí eu preciso decidir depois. Mas eu acho que, infelizmente, está sim em risco de sair do calendário da Fórmula 1, por mais que a Fórmula 1 diga que não está vendendo a alma por dinheiro, eu acho que isso não condiz muito com o calendário da Fórmula 1 que a gente vê hoje, a Fórmula 1 correndo em locais que pagam mais. E é compreensível, embora tenha locais, né, muito não justificáveis ali no calendário, mas o dinheiro hoje fala mais alto e muitos locais pagam muito para receber a Fórmula 1, locais que já estão no calendário, locais que estão em fila para tentar entrar no calendário. Então eu acho que Spa, pistas mais clássicas como essa, Spa, talvez Paul Ricard, que é um GP que ninguém defende tanto, igual estão defendendo Spa, são pistas em risco de sair da Fórmula 1. E por mais que a Fórmula 1 negue que realmente está ali, não, vamos manter a tradição, não vamos vender nossa alma, eu acho que isso não condiz muito com o que acontece hoje, com essa Fórmula 1 de hoje, por isso que eu vejo Spa, infelizmente, estão em risco de sair do calendário, Gá. E aí, Dedé, vai fazer muita falta se sair o GP da Bélgica? E a Fórmula 1 está vendendo a alma? Eu acho que faz muita falta, sim, Gá. É um circuito que está desde os primórdios da Fórmula 1 aí, ficou algumas décadas de fora, voltou na década de 80 e está aí desde então. É um circuito que é um dos favoritos da maioria dos pilotos do grid, né? O Verstappen fala que é o circuito favorito dele, é praticamente a corrida de casa dele, e acho que vai ter uma briga maior aí dos pilotos para manter o circuito no calendário. Agora, de fato, a gente já viu outros circuitos históricos, pega, por exemplo, o GP da Alemanha, Hockenheim, saindo do grid, a gente já viu isso acontecer antes, a gente sabe que os pilotos podem reclamar, podem falar, as equipes também podem falar que tem que manter certas corridas, e a gente sabe que às vezes isso não é o suficiente. A Fórmula 1, de fato, está buscando novos mercados, está deixando de lado algumas tradições, e eu espero que isso tenha um limite, eu espero que Spa seja esse limite, que a Fórmula 1 fale, não, esse aqui a gente vai fazer um esforço financeiro, não vai ser o maior mercado, a gente não vai receber a maior bolada do nosso ano aqui, mas é uma pista que precisa se manter, uma pista que atrai um público bom, é uma pista que tem uma história muito grande dentro da categoria e que, de fato, faria muita falta, sim, se acabasse saindo do calendário. Muito bem, muito bem. Olha, a Ana falou um pouco já dessa questão da Fórmula 1 vendendo a alma, né? Uma declaração do Stefano Domenicali que chamou bastante atenção no começo dessa semana, porque ele falou que a Fórmula 1 não ia montar o calendário só atrás de dinheiro, né? É no mínimo curioso que ele fale isso, pouco antes da Bélgica provavelmente se despedir do calendário, mas também depois de já ter adicionado praças como Bahrein, Abu Dhabi, Arábia Saudita, Azerbaijão, enfim, o calendário da Fórmula 1, Qatar, né? O calendário da Fórmula 1 é extremamente caça-níquel e o senhor Domenicali não tem como falar o contrário. Ana, vamos mudar um pouco a chavinha para falar um pouco da temporada agora. Como é que tá a sua expectativa para a volta da temporada 2022? Você tá animada ou você acha que a temporada ainda tá meio meh? Então, eu acho que as coisas, querendo ou não, a meu ver, já estão bem encaminhadas. Não gostaria que estivessem, mas a meu ver já estão. Eu acho que o Verstappen, ele simplesmente não precisa mais ganhar para ser campeão. Se ele chegar em segundo em todas as corridas, inclusive na sprint, ele já é campeão. Então eu acho que vai depender muito da reação das outras equipes, talvez ali, além da primeira posição, que para mim já está muito bem colocada, eu acho que atrás vai ser talvez onde possa ter alguma coisa diferente. Mas eu acho que essa temporada, ela é muito menos, talvez muito menos não, mas ela é menos competitiva que 2021, né? 2021 foi uma temporada que a gente teve uma grande competitividade, lógico, entre duas equipes, mas coisa que a gente não vê em 2022, né? Um campeonato talvez muito mais fácil para o Verstappen conquistar o bi do que, logicamente, foi em 2021 para ele ser campeão pela primeira vez.
Então eu estou animada pela volta da Fórmula 1 justamente para ver talvez como esse regulamento, nessas mudanças talvez pequenas possam talvez interferir no regulamento, para ver como uma Ferrari que de certa forma foi assim, em certos momentos um desastre, pode também melhorar, mas eu acho que as coisas, pelo menos para Red Bull e Verstappen, estão muito bem encaminhadas. Lógico que a confiabilidade eu acho que é a palavra para o segundo semestre. Acho que tudo vai depender de quebras ou não quebras, mas sinceramente, Gá, vejo as coisas bem encaminhadas para o segundo título do Verstappen. De fato, né, Dedé? As coisas parecem mesmo encaminhadas, mas há outros motivos para a gente se empolgar. Eu sei que você é um dos mais empolgados do site com a temporada 2022, talvez o mais. Não, eu acho que a temporada está sendo um pouquinho subvalorizada. Acho que a gente teve histórias muito legais ao longo desse ano, acho que a gente teve corridas muito legais ao longo deste ano, e a gente só não teve uma briga por título de fato entre dois pilotos tão ferrenha como foi no ano passado, e isso acaba... A gente vai lembrar dessa temporada como uma temporada em que o Verstappen dominou e que ele não deveria ter dominado porque a Ferrari e os seus pilotos fizeram um monte de bobagem e deixaram a diferença crescer muito mais do que ela deveria ser, de fato, pelo desempenho dos carros na pista. Eu acho que a gente não se empolga muito para essa reta final de temporada por briga por títulos. Acho que os dois campeonatos estão encaminhados para o Verstappen no Mundial de Pilotos e para a Red Bull no Mundial de Construtores. Mas a minha expectativa, né, o que eu mais quero ver para essa reta final de temporada é, de fato, ver se a Mercedes vai conseguir entrar na briga com essas duas equipes para brigar por vitórias, de fato, como foi, por exemplo, na Hungria, como já andou também mais próximo na Áustria e na França também. Eu acho que seria muito legal para essa reta final de temporada se a gente tivesse essas três equipes brigando na frente. Acho que seria excelente para o campeonato. Acho que a Fórmula 1 entraria em 2023 muito em alta se a gente tivesse a Mercedes entrando nessa briga aí com Ferrari e Red Bull pro próximo ano. Para mim seria o que salvaria esse campeonato, né? Porque a disputa de fato foi pro saco, a gente teve corridas legais, isso daí eu vou continuar defendendo. Acho que a temporada tem sido muito desvalorizada nesse aspecto, mas de fato a narrativa de campeonato, de a gente se empolgar para ver uma briga por título, isso não vai ter mais. E acho que o que a Fórmula 1 tem que torcer aí nessa reta final e a gente tem que ter de expectativa é de fato Mercedes brigando na frente para a gente poder sonhar com um campeonato em 2023 com 3 equipes e aí 4, 5 pilotos, quem sabe, brigando por o título. Agora eu vou dar uma força pro André, Ana. Já que ele tá falando aí que a temporada tá espetacular, histórica e épica. Talvez não tanto. Mas assim, as últimas corridas parece que a temporada deu uma engrenada, né? Nas últimas provas. A gente teve um GP da Áustria que foi legal, a gente teve Hungria e Inglaterra que foram baita corridas, as duas melhores do ano, acho que junto com o Bahrein ali. É bom sinal ou é só uma sequência de pistas boas e a realidade é, sei lá, o GP da França que foi no meio dessas daí? Não, eu acho que é um ótimo sinal, embora o Dedé ache espetacular, não, brincadeira. Eu acho que tem corridas muito boas, realmente, em 2022, justamente depois do GP da Inglaterra, tirando um pouco a França, mas a Áustria e a Hungria foram corridas bem legais. Talvez o GP da Inglaterra foi a corrida mais legal para mim, porque as corridas estavam muito monótonas, a gente meio que já sabia o que ia acontecer. Em alguns momentos não, porque a gente esperava mais da Ferrari, mas ali no GP da Inglaterra, para mim, foi a corrida que acendeu um pouco o campeonato do que eu estava esperando por conta das corridas anteriores. Então eu acho que é um ótimo sinal para 2022, e eu concordo muito com o Dedé, porque por mais que para mim a briga pelo título fosse o mais interessante pelo que eu esperava da Ferrari, e que provavelmente, ou logicamente não vai acontecer, eu acho que ali a briga da Mercedes para tentar talvez terminar à frente da Ferrari, vencer em 2022, brigar com Red Bull e Ferrari e também se preparar muito bem para 2023, eu acho que vai ser a tônica desse segundo semestre. Acho que a gente pode ficar bem de olho nisso, porque vai ser muito interessante ver como a Mercedes vai reagir, se talvez essa mudança em relação aos kicks pode ajudá-la ou não, se ela vai piorar ou não. Então acho que a Mercedes ali tentando entrar na briga à frente, né? Acho que o Hamilton ele disse isso após a Hungria. Ele falou que na Ferrari talvez ele já esteja ali muito próximo. E o Verstappen é o que eles... a Red Bull, né, o Verstappen é o que eles têm em mente para tentar chegar e talvez vencer uma corrida em 2022. Então acho que isso é uma coisa muito interessante para esse segundo semestre e por isso que acho que as últimas corridas são também muito interessantes com esses pódios gigantescos aí da Mercedes. Isso pode ser um bom indicativo para o segundo semestre. E aí, Dedé, você falou que a temporada está sendo subvalorizada, né? Às vezes o pessoal pega um pouco no pé em excesso.
Mas essas provas que eu citei, que foram boas, elas aconteceram em pistas que historicamente são boas pistas, né? Aí eu te pergunto, mais até do que no GP da Bélgica em si, mas um GP da Holanda, né? Um GP do Japão, você acha que vai pegar a temporada ou vai ser altos e baixos até o final? Eu acho que a gente vai ter altos e baixos até o final ainda também. Acho que o GP da Holanda é bem difícil de prever, porque a gente tem uma amostra muito pequena de Fórmula 1 lá no circuito, então, ainda mais com esses carros diferentes, enfim. Acho que Singapura talvez pode ser uma corrida bem difícil também com esses carros novos, mais rígidos. Até talvez México, enfim, acho que são algumas corridas que a gente pode esperar um pouquinho menos assim da Fórmula 1. Mas, de fato, as últimas provas boas, as provas marcantes dessa temporada foram nos circuitos mais tradicionais, nos circuitos que não tem tantas irregularidades no asfalto, nos circuitos mais estabelecidos do calendário, né, que foi justamente a Áustria, a Grã-Bretanha e agora na Hungria. E eu acho que a gente pode esperar isso dessas próximas corridas, justamente por isso que eu tenho uma expectativa grande para a Bélgica, justamente por isso que eu acho que a Itália também pode ser uma corrida bem legal, acho que os Estados Unidos pode ser uma corrida legal também, com os carros conseguindo andar mais próximos uns dos outros. Interlagos também é uma pista que tradicionalmente proporciona boas corridas. E quem sabe, né, até Abu Dhabi ali no final, será? Não, acho que esse daí não tem salvação. Mas eu acho que vai ser sim uma temporada de altos e baixos em termos das corridas, foi isso que a gente viu até aqui. Tem uma expectativa um pouco maior em relação ao começo do ano, porque as equipes agora entendem melhor os carros, não tem mais tanto problema de porpoising, a gente não vê equipes tendo desempenhos tão diferentes de uma semana, de um GP para o outro, né? A gente viu, por exemplo, McLaren horrível no Bahrein, depois chegou na Arábia Saudita, andou bem, a Mercedes também em Imola simplesmente não conseguia andar. Acho que as equipes têm um conhecimento melhor dos carros, a ordem de forças do grid está mais estabelecida, acho que a gente está tendo as equipes se aproximando um pouquinho mais também, e tudo isso contribui para a gente ter corridas um pouquinho melhores. Acho que a gente ainda vai ter corridas ruins até o final do ano, obviamente, mas acho que dessa reta final aí, dessas últimas 9 corridas, acho que dá para tirar umas 5 aí, que a gente vai dar no mínimo uma nota 6 para passar de ano. Muito bom, muito bom. 5 corridas das que faltam. Deixa eu pensar aqui: Itália, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Japão, México, alguém vai salvar aí. Tá, aí tá sendo otimista de novo, mas tudo bem. Se forem 4 já tá bom, vai. Se forem 4 já tá aceitável. Ô Ana, falando um pouco dos pilotos aqui, vocês dois já falaram, né? Provavelmente, até mais do que provavelmente, não teremos uma disputa pelo título, nem entre os pilotos, porque o Verstappen já tá léguas à frente, como você falou. Se ele não ganhar mais nenhuma corrida esse ano, ele ainda pode ser campeão mesmo assim. E entre os construtores, a gente também já vê a Red Bull desgarrando, aí pelo que o André falou, né? Pelo que o André já citou, porque a Ferrari perdeu milhares de pontos por problemas dela, com confusões dela com ela mesma. Mas falando um pouco do Verstappen, no que a gente ainda tem que ficar de olho no Verstappen, que ruma tão fortemente para esse bicampeonato? Eu acho que vai até mais para Red Bull do que o Verstappen, que eu acho que é confiabilidade, Gá. Porque o Verstappen rodar na Hungria e vencer com muita vantagem ainda, para mim, foi assim, incrível. Então, eu acho que a gente precisa olhar para a confiabilidade. Eu acho que a Ferrari, que está ali atrás, tem que torcer muito e fazer o dela, óbvio, né? Porque se não fizer o dela não adianta nada. Mas tem que torcer muito para a Red Bull quebrar bastante, né? Porque eu acho que é a única coisa que pode, talvez, deixar o Verstappen ali, mas ainda é muito longe, né? Acho que o Verstappen, ele tá muito bem encaminhado. Eu não vejo o Verstappen realmente tendo uma disputa, porque a Ferrari, além dos problemas, a gente vê o Verstappen novamente em 2022 tendo o mesmo estilo de pilotagem que ele teve, se não melhor. E se não mais fácil também por conta dos problemas da Ferrari, como eu já disse aqui. Então eu acho que o que a gente precisa ficar de olho no Verstappen é realmente se o carro da Red Bull vai ser confiável, porque teve muitos problemas de confiabilidade lá no início da temporada, teve alguns com Pérez ali antes das férias, então a ver como o carro vai se comportar nessa segunda metade da temporada, mas eu acho que o Verstappen é um cara que, por mais que ele erre, ele não erra 2 vezes, pelo menos na mesma corrida. Eu acho que ele é um cara que ele consegue muito bem capitalizar aquilo que ele fez e conseguir melhorar aquilo que ele fez. Por isso que eu vejo ele tão bem encaminhado para o bicampeonato. Mas eu acho que o que pode, talvez, voltar a ter uma disputa, talvez deixar um pouco ele com menos vantagem à frente, são quebras. Eu acho que as quebras, como eu disse aqui também no programa,
as quebras serão determinantes para essa segunda metade da temporada, talvez não tão até para o campeão, mas para quem está atrás dele. Alguma chance das quebras mexerem com esse campeonato, Dedé? Ou é mais olhar para o Verstappen e ver quantos recordes ele vai bater até o fim do ano? Eu ia falar justamente isso. Eu acho que a questão que a gente tem que olhar para o Verstappen até o final da temporada é o que ele vai bater de recorde. Porque em 13 corridas até aqui ele ganhou 8 corridas já. Já é uma das maiores porcentagens de vitória em temporada da história da Fórmula 1. Já está entre os 10 maiores vencedores em termos de porcentagem de corridas vencidas na história da Fórmula 1. E das 5 corridas que ele não ganhou, 2 ele abandonou e a outra ele correu com 1 carro e meio, porque ele estava com meia AlphaTauri embaixo do carro lá na Grã-Bretanha. Então, 2 corridas de fato que ele não venceu por ficar atrás de alguém, que foi a Áustria atrás do Leclerc e Mônaco, que ele largou mais atrás, a estratégia funcionou melhor para o Pérez e ele terminou em terceiro ainda. Então, assim, é uma temporada muito marcante do Verstappen por ele estar conseguindo estabelecer justamente esse domínio sobre uma Ferrari que tem um carro praticamente no mesmo nível, né? E aí vai do bom trabalho dele, né? Acho que de cabeça eu lembro de 2 vezes que ele errou nessa temporada, que foi no GP da Espanha, que ele deu uma saidinha, voltou, ainda ganhou a corrida, e depois também na Hungria também que ele rodou e acabou ganhando a corrida nas 2 ocasiões. E a Red Bull também tem feito um trabalho incrível de estratégia, os dois têm sido uma dupla aí completamente dominante, quando não deveria ser. Então acho que a questão que fica se a confiabilidade vai atrapalhar o Verstappen de bater mais recordes, de escalar a lista de mais poles, de mais vitórias da história da Fórmula 1. A última vez que ele teve problema foi justamente na Hungria, né? Na classificação ele não conseguiu fazer a segunda volta, e aí, enfim, não que isso tenha atrapalhado no resultado final do domingo, mas teve um sustinho ali com o carro da Red Bull no sábado. E eu acho que é isso, é uma temporada de domínio que não era para ser assim, e que essa reta final vai servir para a gente ver o quão grande o Verstappen vai ser no resto da carreira dele na Fórmula 1. Lembrando que faltam 5 vitórias para ele igualar o recorde de vitórias em uma só temporada, que pertence ao Vettel e ao Michael Schumacher. Se ele mantiver o aproveitamento que ele está tendo, ele vai bater esse recorde. Então, é uma coisa legal para a gente ficar de olho. Ana, a briga principal desse campeonato parece ser pelo vice, né? Tanto nos pilotos quanto nos construtores. Nos construtores a gente tem a Ferrari com talvez o melhor carro em performance, contra uma Mercedes que começou com um carro que era muito inferior e agora corta a diferença com um carro que não quebra nunca. E a Ferrari já quebra de vez em quando, além de cometer muitos erros de estratégia, né? A Ferrari acumula vários abandonos e a Mercedes praticamente chega no final de todas as corridas. Nos pilotos, a gente tem uma série de pilotos com chances reais de vice-campeonato. A gente tem o Leclerc, que era tido como o grande rival do Verstappen na temporada e caiu de rendimento junto com a Ferrari. A gente tem o Sainz, que melhorou de rendimento durante a temporada e tem o mesmo carro que o Leclerc. A gente tem o Pérez, que tem o carro que deve ser o carro campeão, mas é o Pérez, não o Verstappen. E tem o Hamilton e o Russell, que são os caras que talvez sejam os mais regulares desse grupo e que estão com um carro evoluindo cada vez mais. Sua perspectiva para essas 2 brigas de vice-campeonato? Então, enquanto você estava falando, eu peguei aqui, e do segundo colocado, que é o Leclerc, ao 6º colocado, que é o Hamilton, aí a ordem é Leclerc, Pérez, Russell, Sainz e Hamilton, apenas 32 pontos separam o segundo do 6º colocado. E toda essa galera de Red Bull, Ferrari e Mercedes nesse embalo. Então, a coisa vai ser muito competitiva para esse vice-campeonato mesmo, porque ao passo em que a Ferrari deixa muitas dúvidas sobre como vai voltar, eu acho que o que o Leclerc fala depois da corrida da Hungria é que eles simplesmente precisam melhorar. Não é mais não cometer erros, é melhorar. E melhorar em todos os sentidos. Melhorar o carro, eles melhorarem, a equipe melhorar, porque o gerenciamento da Ferrari durante a corrida é uma coisa muito preocupante para mim em 2022. Eu esperava que a Ferrari talvez não fosse ter a gana de uma equipe que poderia vencer o campeonato, mas eu não esperava tantos erros seguidos da Ferrari numa Fórmula 1 em que ela é histórica, que ela tem uma experiência histórica na Fórmula 1. Então eu acho que por isso que a Mercedes se aproxima tanto, por isso que a Mercedes já se vê ali quase, né, no mesmo patamar da Ferrari, e vendo ali a Red Bull como tentar alcançar, né, como sendo a meta, não que ela vá alcançar, mas sendo a meta. E é por isso que eu vejo muito aberta essa segunda posição no Mundial de Pilotos, bem como a segunda posição no Mundial
de construtores, porque apenas 30 pontos separam Ferrari e Mercedes nos construtores. E a gente vem da Mercedes, eu lembro muito bem que todo mundo falava, mas a Mercedes tem um carro lento e confiável, mas é esse carro lento e confiável que continua confiável e que melhorou em relação a ser lento. Então é um carro que pode sim chegar na Ferrari. Vejo a Mercedes tendo chances muito claras de passar a Ferrari, tanto no construtores quanto o Russell, o Hamilton ali passando o Leclerc, Sainz ou Pérez. Lógico que o Pérez tem o melhor carro desses, né? Mas, como você disse, não é o Verstappen. E por isso que eu acho que a Mercedes tem a grande chance de passar a Ferrari nos 2 campeonatos. Talvez vencer em 2022 também. Então, eu acho que tudo vai ser muito embalado. Então, a ver como a Ferrari vai mudar, se realmente mudou uma chavinha na Ferrari e se a Mercedes vai continuar sendo tão confiável como foi. Acho que vai ser uma disputa interessante para esse segundo semestre. E aí, André, sua perspectiva para essa disputa entre equipes e entre pilotos? A Ferrari já está num momento em que é mais realista olhar no retrovisor para a Mercedes do que olhar para frente e tentar buscar a Red Bull, né? São 30 pontos só de diferença para a Mercedes vem constantemente tirando essa diferença no Mundial de Construtores. Foram 2 pódios duplos aí nas 2 últimas corridas, são pontos importantes que a Mercedes vem acumulando ao longo da temporada inteira, né? Se a gente for lembrar lá no começo, o Hamilton saiu com um pódio naquele GP do Bahrein que a gente não tinha a menor expectativa, né? Foi uma corrida que tudo bem, a Ferrari fez uma dobradinha, mas a Mercedes vem buscando resultados acima do seu desempenho na pista, e do outro lado a Ferrari faz justamente o contrário, a Ferrari tem resultados piores do que o desempenho que tem na pista, e aí vai tanto de confiabilidade, quanto de estratégia, quanto de erros dos próprios pilotos, né? O Leclerc cometeu um erro muito custoso aí no GP da França, e eu não ficaria nem um pouco surpreso se a Mercedes acabasse com essa segunda colocação no Mundial de Construtores. Eu ainda acho que a Ferrari vai levar, porque a Ferrari tem um carro mais rápido, vai quebrar de novo, isso eu acho que vai acabar acontecendo. A Ferrari já disse ela mesma que a confiabilidade não é o que eles estão focando no momento, eles querem andar rápido, então beleza, vai estourar o motor do Sainz, o Leclerc vai ter problema no acelerador, vai ter problema de confiabilidade, mas acho que a velocidade ainda vai acabar deixando a Ferrari um pouquinho na frente, acho que vai ser uma briga legal. E em relação ao Mundial de Pilotos, acho que a gente pode ter uma briga muito legal mesmo, porque a Red Bull já disparou com o Verstappen, mas o Pérez tem oscilado aí nas últimas corridas, né? Viveu uma grande fase ali que envolveu a vitória dele no GP de Mônaco, mas depois disso deu uma caída de novo. O Leclerc tem uma Ferrari muito rápida nas mãos, mas ele, tanto ele quanto a equipe, tem cometido erros, e eu não ficaria nem um pouco surpreso também se o Hamilton e o Russell entrassem nessa briga. Acho que o Hamilton tem sido, para mim, nas últimas 5 corridas, o segundo melhor piloto da Fórmula 1, atrás do Verstappen, só 5 pódios seguidos, praticamente impecável. Poderia ter ganho o GP da Hungria, inclusive, se ele não tivesse tido um problema de DRS na classificação, e aí ele não tem o foguete que o Verstappen tem nas mãos para sair lá de trás e ganhar a corrida. Enfim, acho que pontuando desse jeito, andando melhor, mais confiante com o carro, acho que os dois, tanto o Russell quanto o Hamilton, estão mais acostumados, mais adaptados e contentes, né, com a forma que o carro está se comportando. Acho que eles podem entrar nessa briga pelo segundo lugar aí. E para mim, o piloto que mais corre por fora nessa disputa é o Carlos Sainz, porque a Ferrari vai acabar priorizando o Leclerc, acho, nessa reta final de temporada, deveria fazer isso, e aí acho que o Sainz vai virar, de fato, um segundo piloto aí nessa reta final de temporada e vai ficar de fora dessa briga aí pelo vice-campeonato, que é o que restou para a gente acompanhar aí nas últimas 9 corridas. Eu também acho que isso vai acontecer, mas eu já queria deixar aqui registrado que eu acho bizarro, porque quando a Ferrari tinha uma briga pelo título de verdade, ela não quis priorizar o piloto que estava na briga. Agora que ela não está mais na briga e que o Leclerc e o Sainz estão brigando pela mesma coisa, é um tanto quanto ridículo você priorizar o cara que até está em pior fase nesse momento, né? Nas últimas corridas o Sainz, inclusive, está melhor que o Leclerc. Mas enfim, é a Ferrari sendo a Ferrari. Antes da gente mudar de tema, eu vou fazer 2 perguntinhas extras aqui sobre esse último assunto para vocês dois. Ana, primeiro, Mercedes ou Ferrari? Quem vai terminar na frente? Mercedes. E entre os pilotos, se você tivesse que ranquear nesse momento, qual você acha que vai ser a classificação final atrás do Verstappen? Esse é difícil. Até gaguejei aqui. Mas eu vou colocar o Russell, Gá. Russell. E quem vai ficar em último desses daí? Eu acho que o Sainz. E aí, Dedé? No Mundial de Construtores eu falei já, eu acho que a Ferrari vai acabar levando ainda em cima da Mercedes.
E no de pilotos, eu acho que eu falei em algum programa antes que eu achava que o Pérez ia terminar em segundo, mas eu vou mudar isso daí, acho que o Leclerc fecha em segundo ainda. E o sexto nessa brincadeira, o sexto eu vou colocar o Sainz. Muito bem. Só mais uma questão aqui que me veio à cabeça enquanto a gente discutia essa história toda de vice-campeonato e tal. Do Hamilton, a gente pode cravar com certeza que o Hamilton não tá nem aí para ser vice-campeão, né? O cara que tem 7 títulos realmente não faz a menor diferença ser vice. E para os outros, vocês acham que é importante ser vice? Ana, começando com você. Eu acho que, por exemplo, para um cara como o Russell, ser vice-campeão de seu primeiro ano de Mercedes é muita coisa. Um cara como o Sainz, até o Pérez também, o próprio Leclerc, eu acho que, lógico, o Leclerc ele tem aquilo de eu poderia ser campeão, né? Mas eu acho que, tirando o Hamilton, eu acho que é uma boa coisa para todo mundo, principalmente para o Russell, para o Sainz, para o próprio Pérez, que já teve muitos momentos de ser muito questionado na Red Bull, terminaria atrás do primeiro piloto da Red Bull. Eu acho que é uma boa coisa sim, mas para o Hamilton, concordo com você, acho que não vale de nada. O cara é 7 vezes campeão, lógico que ele não queria estar ali, e ele acha que mais quer mesmo desenvolver o carro para em 2023 estar mais competitivo. Concorda, André? Concordo, acho que tem 2 pontos aí, duas formas que a gente pode ver isso, né? Uma é dos pilotos buscando resultado para se manterem nas suas equipes na Fórmula 1, e aí acho que vale para muita gente esse segundo lugar, para o Sainz, para o Pérez, acho que seria, e para o Russell também, acho que seria gigantesco se eles conseguissem terminar a temporada com esse vice-campeonato, mas se a gente for pensar de um modo mais histórico, assim, vice-campeões raramente são lembrados, né? Ainda mais num ano em que o domínio é tão grande quanto esse do Verstappen. Acho que o único vice-campeão que seria lembrado nessa temporada seria o Leclerc, porque, de fato, o pouco de briga por título que a gente teve nesse ano foi entre os dois. Vice-campeão mesmo raramente fica marcado na história. Acho que, sei lá, Felipe Massa em 2008, que perdeu o título depois de já ter cruzado a linha de chegada. Enfim, acho que são poucos os casos em que a gente lembra, de fato, com clareza do vice-campeão, do que aconteceu naquele ano. São anos marcados justamente por disputas intensas e até o final entre 2 pilotos, que é algo que não acontece nessa temporada. Então, tem alguns pilotos que se beneficiariam disso, mas de um aspecto pessoal e de um aspecto de serem mais valorizados dentro de suas equipes e dentro da Fórmula 1 atualmente. Historicamente, o vice-campeão desse ano provavelmente vai ser irrelevante, e a gente não vai lembrar de fato quem foi. Ô, Ana, o que a gente espera da Ferrari nessa segunda parte da temporada? 9 vitórias seguidas? É o que eles esperam, né? Porque eram 10 vitórias, né? Já não aconteceu, então vamos para 9. E eram 10 numa corrida em que o Leclerc ele poderia vencer, não fosse o erro bizarro, né? Mas, enfim, eu espero que a Ferrari melhore totalmente, porque eu pensava em algum momento que era confiabilidade, em outro que era só a gestão de corridas, porque os pilotos estavam bem, aí os pilotos começaram a errar. Então eu acho que a Ferrari precisa melhorar totalmente, consideravelmente, porque o campeonato eu acho que já está longe, mas eu acho que ela precisa entender a posição dela na Fórmula 1, que era uma equipe que era capaz, sim, de disputar um título, e disputar de uma forma muito forte o título. Tem um piloto que, como eu sempre disse aqui, Gá, eu acho que era um piloto ideal, com um carro ideal, para tentar disputar com o Verstappen, né? O carro a ser batido, o campeão a ser batido, e isso não aconteceu. Só que eu acho que a Ferrari ela ainda tem a chance de mostrar muita coisa na Fórmula 1 e ela precisa mostrar tudo isso. Ela tem uma das duplas mais equilibradas da Fórmula 1. São duplas que, lógico, de rendimento não estão em suas melhores fases, mas eu acho que ela poderia mostrar muito mais. E eu acho que a Ferrari precisa também se entender um pouco. Qual piloto, agora não faz mais tanto sentido, né? Mas qual piloto priorizar no momento em que você tem uma disputa de título, você prioriza o Sainz, como você vai gerenciar uma corrida levando os 2 pilotos para o pit stop, como você, piloto, que ali tinha a chance talvez de vencer mais corridas, comete um erro como aquele. Então, acho que são questionamentos que a própria equipe, que o próprio chefe de equipe, Mattia Binotto, principalmente, que os pilotos precisam se questionar. Mas eu espero que a Ferrari melhore. Eu acho que o carro ainda é muito bom, é um carro ainda veloz. Eu acho que é um carro que ali tá sozinho ainda no patamar de segunda posição ali, porque a Red Bull para mim é melhor, mas é uma equipe que precisa se entender na Fórmula 1. Eu acho ainda que vai quebrar, eu acho ainda que vai ter confusão, mas eu realmente espero que ela melhore e tente pelo menos não cometer tantas lambanças como cometeu na primeira parte da temporada. O Dedé, o que a gente espera da Ferrari? E eu já te faço a pergunta, é mais fácil a Ferrari ganhar o campeonato, algum campeonato da Fórmula 1 2022 ou o Atlético Mineiro ser campeão brasileiro esse ano? Ai, meu Deus.
Olha, só porque o Cuca falou hoje que o time tá jogando bem, não tá conseguindo resultado e me deixou extremamente irritado, eu vou falar que a Ferrari tem mais chance que o Galo. Justo. Então, mas voltando para a Ferrari, o que eu espero é decepção, irritação, frustração, emoções à flor da pele, brigas internas, é isso que eu espero da nossa Ferrari. Vou mais uma vez aqui defender a temporada de 2022 da Fórmula 1. Vou dizer que a Ferrari é a vilã deste ano, que ela estragou no mínimo 2 corridas, ela estragou o GP do Azerbaijão completamente e estragou também o GP da França agora mais recentemente. A gente pode colocar outras corridas aí que ela fez besteira, Mônaco, Inglaterra, mas nestes casos ela fez besteira e isso acabou gerando um certo entretenimento para as corridas. Espero pitstops de 5 segundos, espero estratégias completamente questionáveis, pneus duros que claramente não rendem nada na pista, mas espero que a Ferrari mude um pouquinho o discurso, porque isso é o que mais me incomodou ao longo da temporada, é um discurso que quando a Ferrari erra, é um discurso derrotista, é um discurso de uma equipe que não quer brigar por título esse ano, que não entende que essa é uma oportunidade que talvez ela não tenha ano que vem com uma Mercedes voltando a brigar na frente. Espero que a Ferrari entenda que precisa ter uma mudança de mentalidade, que precisa querer brigar pelas vitórias, focar mais, errar menos. Eu não acho que isso vai acontecer, acho que a gente ainda vai passar muita raiva com as coisas que a Ferrari vai fazer, acho que vai continuar tendo um carro muito rápido, acho que o Leclerc vai fazer pelo menos 4 poles aí nas últimas 9 corridas e talvez ganhe uma dessas 4 corridas que ele saia na frente, porque foi o que aconteceu ao longo dessa temporada. Mas é isso, é uma temporada muito frustrante para quem é torcedor da Ferrari, para quem acompanha a própria Fórmula 1 mesmo, porque a gente tinha um potencial muito grande de uma briga entre Ferrari e Red Bull, e a Ferrari tem dado muitos tiros no próprio pé, e, enfim, acaba decepcionando bastante. Espero que eles mudem esse discurso e que isso gere uma mudança de atitude, gere uma Ferrari muito menos errática do que a gente viu aqui nessa temporada. E a Mercedes, Ana? O que a gente espera da Mercedes em meio à nova diretiva de porpoising e principalmente de uma recuperação a olhos vistos? A Mercedes vem de uma série impressionante de pódios consecutivos. A Mercedes era uma das equipes que, conforme os problemas foram aparecendo ao longo da temporada, eu não confiava muito na Mercedes, não. Só que a confiabilidade da Mercedes e a consistência da Mercedes são coisas que deixam a gente com olhos bem abertos para a segunda parte da temporada, e é por isso que eu acho que a Mercedes tem tantas chances de terminar à frente da Ferrari. Porque, como o Dedé falou, a gente espera a decepção da Ferrari para a segunda metade da temporada, e eu espero uma Mercedes melhor, talvez um pouco mais... Eu provavelmente vou errar porque eu sempre erro, mas eu espero uma Mercedes mais confiável, uma Mercedes melhor, com um carro talvez mais equilibrado para a segunda metade da temporada. E a dupla de pilotos da Mercedes é excelente, né? Teve muitos problemas? Teve, mas é uma equipe muito consistente, vem de uma série de pódios, das últimas 2 corridas, 2 pódios duplos, e é uma equipe que de pouco em pouco está conseguindo atingir o que eu acho que ela tinha em meta para atingir em 2022. Acho que a Mercedes por muito tempo ficou com a dor de cabeça do porpoise, e como o Dedé falou, acho que encontrou uma forma melhor de lidar com isso, e ela foi atingindo a grande meta dela, que é fazer um carro minimamente competitivo para em 2023 chegar mais forte. Acho que a gente já falou muito disso, que era talvez a saída para a Mercedes, só que eu não esperava uma melhora tão grande da Mercedes e uma consistência tão grande. Então eu espero que essa consistência, eu espero na segunda metade da temporada que essa consistência continue, que ela continue aproveitando todas as oportunidades, e é nessas oportunidades que eu acho que uma vitória pode sair da Mercedes, tanto do Hamilton quanto do Russell. São 2 pilotos que estão pilotando muito. Eu acho que o Hamilton na Hungria deu um show de pilotagem, e eu acho que é por isso que a Mercedes tem altas expectativas para essa segunda metade da temporada. Lógico, com essas mudanças de regulamento, a gente não sabe exatamente se vai mudar muito ou não cada equipe, mas eu tenho altas expectativas para a Mercedes, justamente pelo que mostrou esse poder de reação que ela teve perante os problemas que ela encontrou nessa temporada. Dedé, próxima pergunta é sobre os demais pilotos e equipes, né? Além de Red Bull, Ferrari, Mercedes. Quem que precisa mais melhorar consideravelmente nessa segunda parte de temporada entre equipes e pilotos? Acho que como equipe é inevitável a gente não falar Ferrari, porque quando a gente olha o campeonato, a gente vê que o time que mais deixou pontos e oportunidades passarem por erros próprios foi a Ferrari. Claro, a gente tem outras decepções aí ao longo do ano, acho que a Aston Martin tem sido uma grande decepção, inclusive já abandonaram o projeto desse ano, já estão pensando em 2023,
A AlphaTauri também andando muito pior do que no ano passado. Inclusive, acho que decisões de pista da AlphaTauri também muito ruins nesse ano. A Alfa Romeo tem sido um carro que tem quebrado muito, mas acho que são questões mais de carro, né? Acho que de trabalho de equipe, de estratégia, de pit stop. Acho que a Ferrari descancaradamente a equipe que precisa mais melhorar nesses aspectos, que precisa mais estar focada nesses momentos da corrida. E os outros times são questões mais de carro ruim, de não entender de fato como melhorar o desempenho das suas máquinas, do que um trabalho de equipe que não está funcionando na minha percepção. Em termos de piloto, acho que para mim e para uma grande parte a decepção continua sendo o Daniel Ricciardo, que continua andando a quilômetros atrás do Lando Norris. A discrepância entre os dois é gigantesca. O Norris tem quase 60 pontos a mais que o Daniel Ricciardo, é uma pontuação muito baixa do australiano nessa temporada. Algumas outras decepções para mim continuam sendo o Mick Schumacher, demorou para engrenar bastante nessa temporada. Acho que o Guanyu Zhou tem andado bem atrás também, é novato, então eu dou um descontinho. E aí tem os tradicionais, Stroll, Latifi, a grande geração canadense, mas esses daqui não vale a gente ficar repetindo o que a gente sempre fala. Para você, Ana, equipes e pilotos que precisam melhorar urgentemente, substancialmente. Eu concordo com o Dedé, acho que é inevitável a gente falar Ferrari, por tudo que a gente já falou aqui no Paddockcast também. Acho que a Ferrari ela precisa voltar a se encontrar na Fórmula 1 e, como o Dedé disse, mudar o discurso também, porque eu acho que uma equipe do tamanho da Ferrari não pode ter o discurso que teve ao longo da temporada de 2022. E a equipe que eu mais esperava, então a equipe que mais me decepcionou também e que eu espero que melhore consideravelmente nesse segundo semestre. De pilotos também é inevitável a gente falar Daniel Ricciardo, todo programa a gente fala isso, mas porque todo programa a gente precisa falar isso. Acho que o Ricciardo, ele acabou não mostrando o que deveria ter mostrado em seus 2 anos, quase 2 anos de McLaren, e agora é por isso que está todo nesse imbróglio aí. Acho também Mick Schumacher, que por mais que tenha já pontuado, eu acho que não mostra ainda o que deveria mostrar. Eu colocaria aqui também o Norris, mas eu acho que o Norris ele faz uma boa temporada, mas pelo que eu esperava dele para 2022, é lógico que a McLaren teve muitos problemas, mas pelo que eu esperava dele, lógico que eu esperava uma disputa um pouco mais acirrada ali do Norris, talvez com a Alpine ou talvez mais à frente, mas a gente vê em 2022 Mercedes, Red Bull e Ferrari muito à frente, muito distante dessas outras equipes. Então eu coloco o Norris, mas pelo que eu esperava da McLaren e dele. E também coloco o Gil, mas o Gil é estreante, tem todas as questões, e como o Dedé falou, tem os outros pilotos e as outras equipes, mas eu não esperava muito dos outros, então por isso que eu não coloco aqui, mas esses são os principais. Muito bem. Ô André, eu juro que não é uma provocação, tá? Mas está aqui no meu roteiro. Se a temporada se mantiver como se mostrou na primeira parte, os jovens diriam que o novo regulamento flopou? Não. Eu acho que o que deu errado até aqui na temporada foi a forma como a Fórmula 1 tratou essa mudança de regulamento. Ela não entendeu a proporção da mudança que ela estava fazendo nos carros. E também acho justo, né? Foi ingênua de achar que as coisas poderiam continuar como foram nas últimas temporadas, com pouca pré-temporada, poucos testes de pista com esses novos carros. E aí a gente chegou para Bahrein e Catalunha e descobre que os carros quicam sozinhos, que tem fenômenos sobrenaturais acontecendo nesses novos carros de Fórmula 1, e aí as equipes demoram um tempo para entender os carros, as corridas ficam piores nessas primeiras etapas, que são justamente os circuitos de rua, os carros não se adaptam bem para essas características, e eu acho que, enfim, o novo regulamento trouxe coisas boas e ele não se adaptou em outras coisas. A gente teve corridas em que os carros casaram muito bem com os circuitos, que a gente viu disputas mais próximas na pista. Acho que o GP do Bahrein, a primeira corrida, a gente saiu com uma sensação muito positiva, né, de ver mais brigas na pista, Verstappen e Leclerc ali se ultrapassando várias vezes. De fato, a gente teve trenzinhos ali ao longo da corrida de carros muito próximos uns dos outros que não aconteciam antes. Enfim, acho que o regulamento deu certo em algumas situações e deu muito errado em outras. Acho que a Fórmula 1, se tivesse se preparado um pouquinho melhor, a gente teria uma temporada melhor nesse ano. Não acho que o regulamento flopou, acho que a Fórmula 1 está seguindo num caminho que ela tem de fato que seguir, que é priorizar as ultrapassagens, que é de fato tentar achar uma forma dos carros ficarem mais próximos uns dos outros e também achar uma forma das equipes terem um desempenho mais próximo uns dos outros. E aí eu vou falar rapidinho só, porque a Fórmula 1 subiu de novo o limite do teto de gastos, isso para mim é um problema muito grande, porque
você está cedendo para as equipes maiores, você está justamente saindo desse propósito que faz parte desse conceito aerodinâmico dos carros, né? Que é o propósito de você ter uma competição mais equivalada. E quando você começa a subir de novo o limite de gastos, você justamente abre de novo essa diferença entre as equipes com mais dinheiro, que são Red Bull, Ferrari e Mercedes, e aquelas que têm mais dificuldades financeiras, como Haas, Williams e Alfa Romeo. E aí, Ana, flopou fortemente o regulamento? Eu acho que o regulamento não flopou. O que flopou foram as promessas da Fórmula 1, porque ela prometeu muito e não aconteceu ao longo do ano. Eu acho que é o primeiro ano do regulamento, então, teoricamente, é normal não acontecer tudo aquilo que ela tinha em mente, tanto que problemas, como o Dedé falou, porpoising, esses problemas apareceram e foram dores de cabeça para as equipes. Eu acho que isso fez com que talvez a promessa de carros mais próximos, equipes mais próximas do campeonato não tenha acontecido até aqui, mas eu acho que para os próximos anos é um regulamento promissor, embora as promessas não tenham dado certo em 2022. Eu acho que é um regulamento que pode evoluir bastante. Eu acho que, de certa forma, aproxima assim, os carros, quer facilitar as ultrapassagens, mas eu esperava realmente, talvez tenha sido ingênua, mas eu esperava realmente mais equipes competindo, maior competitividade em 2022. E isso não aconteceu, mas eu acho que pode acontecer ao longo das próximas temporadas. Eu acho que é tudo um estudo da Fórmula 1. Eu acho que a Fórmula 1, inclusive, toma medidas já em 2022 para tentar em 2023 ter medidas mais talvez certas, não tão provisórias, sobre como seguir para que esse regulamento seja, no mínimo, mais competitivo para todo mundo e que aí sim a gente possa ter um campeonato, sei lá, com 5 equipes disputando o título. É muito sonhador, mas que a gente tenha isso, quem sabe, no futuro. Mas eu acho que em termos do regulamento, em termos do campeonato, eu acho que segue muito a mesma coisa. 2 equipes, agora uma, né? Mas eram 2 equipes disputando à frente, aí tem aquele embolo atrás e as mesmas equipes atrás. Então, nisso eu acho que flopou, mas o regulamento ele segue para mim com muitas chances de evolução para as próximas etapas, para as próximas temporadas da Fórmula 1. Para a gente fechar bem rapidinho, antes de dar 1 horinha de programa, Dedé, se você tivesse um desejo para a temporada ficar melhor, qual seria? Uma arrancada fenomenal de Charles Leclerc e Ferrari ao estilo São Paulo de 2008. E você, Ana, se você tivesse um desejo para a temporada esquentar, qual seria? O mesmo do Dedé, que a Ferrari tivesse como diretor não Mattia Binotto, mas Abel Ferreira, que eu tenho certeza que a Ferrari daria certo assim. Muito bem, muito bem. Olha, a Fórmula 1 volta das férias nesse fim de semana com o GP da Bélgica. Como sempre, confiram o noticiário do Grande Prêmio. A nossa programação da GPTV em vídeo continua imparável e também no seu agregador favorito de podcast, os principais programas estarão por lá. Como é fim de semana de Fórmula 1, temos várias edições do Briefing, sexta, sábado e aí antes e depois da corrida no domingo. Siga também o GP2, que é o nosso segundo canal no YouTube, com os vídeos de análise sempre por lá. Continue com a gente. Agradeço demais a Ana, ao André, ao aniversariante Prado, aos amigos da Central 3, Gil e a mim. Um grande beijo para todos vocês e até mais. Tchau, tchau.